O que é destaque neste sábado? Arthur reage à declaração de Bolsonaro em vídeo de reunião ministerial. Wilson Lima decreta a situação de emergência ambiental no Amazonas e antecipa plano de combate às queimadas. Superior Tribunal de Justiça manda soltar médico da Maus Caminhos. Auxílio emergencial. Caixa abre 900 agências neste sábado. Governo proíbe a entrada de estrangeiros no país por 30 dias. Vídeo da reunião ministerial de 22 de abril mostra ataque a Moro, promessa de interferência na Polícia Federal e palavrões de Bolsonaro. China diz que pela primeira vez não registrou novos casos desde o início da pandemia. A bruxa do ar está de volta. Queda de avião no Paquistão deixou 97 mortos e 2 sobreviventes. Corpo de homem crivado de balas é jogado de carro em rua de comunidade do bairro Jorge Teixeira. Ao tentar assaltar casa de padrasto, homem é morto a golpes de picareta pelo próprio irmão na Cidade de Deus. 5h50. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Depois de um dia de muito calor, Manaus está amanhecendo de tempo instável. Já choveu em áreas isoladas durante a madrugada, dentro da previsão do clima-tempo de 15 milímetros. O dia amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima vai esbarrar nos 31 graus. A umidade do ar é de 93% e os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É sábado 23 de maio. Chegamos aos 143 dias do ano e faltam 223 para terminar 2020. Dia de São João Batista de Rossi e dia de São Basílio de Braga. Também é o Dia Mundial da Tartaruga e o Dia da Juventude Constitucionalista. O Rio Negro subiu mais 4 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 87 centímetros. Fatos marcantes da história. 1430, Joana d'Arc capturada pelos borgonheses e entregue aos ingleses. 1789, prisão de Tomás Antônio Gonzaga pela participação na Inconfidência Mineira. 2014, 7 pessoas, incluindo o atirador, são mortas e outras 14 ficam feridas em uma matança perto do campus da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini, que dentro de instantes vai estar conversando com a gente. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus prossegue com os serviços de recuperação de 3 pontos de erosão localizados no quilômetro 7 da estrada de Silves, rodovia M330, e nos quilômetros 71 e 81 da estrada do município de Itapiranga, rodovia M363. O objetivo dos trabalhos é garantir a segurança na trafegabilidade das rodovias. A obra tem previsão de entrega para o segundo semestre deste ano. Atualmente, os serviços de terraplanagem estão 100% executados no quilômetro 7 da estrada de Silves e os quilômetros 71 e 81 da estrada de Itapiranga passam pelo processo de hidrossemeadura, que é a revegetação do solo nas laterais. 5h52 em Manaus. Agora sim, bom dia, Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Itamar Jardina, bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, já choveu durante a madrugada e choveu forte aqui no sítio histórico de Manaus e em várias partes da cidade também choveu forte, mas apenas agora uma leve garoa, né, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, não é diferente na área da zona leste da cidade, onde também choveu na madrugada e o tempo é bem fechado, bem nublado nesse momento. Nós já estivemos na Zona Norte, na ocasião em que saímos agora há pouco do Instituto Médico Legal e já estamos, Paulo Guerra, aqui nas proximidades da garagem da Global, onde nós sempre fazemos aqui a nossa parada para conversar aqui no primeiro momento. Transporte coletivo na mais absoluta tranquilidade. Também, Paulo, movimentação no Terminal 5, onde dá para avistar daqui de onde estamos, também é bem tranquilo no momento. 2 homens tocavam terror na Grande Circular e no Onix branco Pellegrini quando foram interceptados pela polícia lá nas bandas de São José, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, a polícia prendeu esses homens e já foram tirados de circulação. Paulo, ontem aqui no Jornal da Manhã, durante a semana também, nós noticiávamos muito a questão
de roubos, né, de celulares, com os bandidos usando de motocicleta, que havia necessidade do Detran, do Batran agir no local. Pois bem, Paulo, foi feita essas blitz na área da zona leste da cidade e 2 plataformas eu vi passar, Paulo, até o talo de moto, muita moto apreendida, carros também apreendidos, Paulo Guerra, numa grande operação na zona leste da cidade, que a gente agradece aqui e aplaude, né, que em nome dos moradores da zona leste de Manaus, já que essas operações foram feitas e com certeza elas são necessárias, não, Paulo? Pois é, Peregrini, mas ontem por volta das 7h15 da manhã, bandidos em motocicletas faziam uma série de assaltos em Petrópolis, na Raiz, bairro de São Francisco, e eu vou te contar, esses caras nunca são presos naquela área, Peregrini? Pois é, Paulo, é necessário que se faça, né, uma operação como foi feita ontem na zona leste de Manaus, a fim de prender esses caras, sem capacete, motos sem documento, sem dúvida nenhuma, como ocorreu ontem aqui na zona leste, motos com restrição de roubo apreendida, e isso precisa ser feito também aí, esse quadrilátero, se não me engano, Aleixo, São Francisco, Petrópolis e bairro de Cachoeirinha, esse entorno aí, não, Paulo, do bairro de São Francisco, com certeza merece uma ação como essa. Sem dúvida alguma, Peregrini. E o trânsito como é que está nesse instante? Tranquilo, Paulo Guerra, tranquilo. Nós que já percorremos toda a extensão da Avenida Camapuã, com pista molhada, rotatória do bairro do Produtor também a mesma coisa, a Avenida Grande Circular, a famosa Altasmirim, também com movimentação já bem grandinha um pouco, Paulo, na agência da Caixa Econômica Federal, aqui da Avenida Grande Circular, já existe uma grande movimentação, Paulo. Pois é, em todas as agências onde hoje serão pagos esse auxílio do governo, e aqui no centro da cidade também não é diferente. Peregrini, as pessoas desde as 23 horas já se postando em frente à Caixa Econômica Federal em suas agências para receber essa grana, né, Peregrini? Paulo, tomara que tudo dê certo na hora do pagamento, que a grana esteja lá direitinho, que todos façam um bom uso, garrafas de café, Paulo Guerra lá, outros comendo pão, bolacha, conversando, botando a conversa em dia, como você colocou muito bem, Paulo, desde as 23 horas já tem gente nas portas das agências. Pois é, Peregrini, as agências vão abrir, daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto, vamos antecipando que as agências vão abrir hoje de 8 até as 12 horas, Alberto Peregrini. Já dá para quem chegou cedo, quem vai chegar cedo, já dá para receber seu benefício. Todos serão atendidos, Peregrini. Tomara que sim, Paulo, e todos que recebam aí, né, o seu benefício, não, Paulo Guerra. Então, tomara também que não chova mais, para que não atrapalhe essas pessoas que formam fila aí no meio da rua. Peregrini, o corpo de um homem crivado de balas foi jogado lá na rua, em uma rua da comunidade lá do Jorge Teixeira. Peregrini, já se sabe a identidade dele? Não, Paulo, até o presente momento não foi identificado o corpo de um homem, até o presente momento de identidade desconhecida. Paulo, foi jogado, crivado de balas na comunidade Bairro Novo, fica ali no bairro Jorge Teixeira, próximo à rotatória. Paulo, uma área muito complicada, uma área muito violenta, e esse corpo foi jogado lá, e até o presente momento não se tem nenhuma notícia de sua identificação. O Departamento de Perícia Técnica Científica, bem como uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, estiveram no local. Ao tentar assaltar a casa do padrasto, um homem foi morto a golpe de picareta, e imaginem, foi pelo próprio irmão, não é, Peregrini? Paulo, um adolescente de apenas 17 anos, a vítima foi o Emerson de Oliveira, repito, de apenas 17 anos. Paulo Guerra, segundo as informações de vizinhos, de pessoas que moram lá no bairro Cidade de Deus, trata-se de um rapaz, a vítima, gente boa, estudioso e que chamava muita atenção pelas notas e pelo jeito dele, um rapaz tranquilo, educado, mas o irmão chegou lá para roubar, completamente drogado, e o nome desse lixo, Paulo, é o Luan Oliveira de Andrade, de 22 anos. Agora, Paulo e ouvinte do Jornal da Manhã. Foi um crime com requintes de extrema crueldade, já que ele foi morto com vários golpes de picareta, Paulo. O homem estava endiabrado, estava com muita raiva, né, Peregrini? Diríamos possuído. Possuído, né? Completamente possuído, usuário de droga, né? Um dos soldados do capeta que matou o próprio.
Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para nós, Peregrini. Se Deus quiser, Paulo, bom trabalho para todos nós. Você está em boa companhia deste homem de Deus, nosso querido Itamar Jardina, e é contigo, poderoso Paulo Guerra. Tá bom, Peregrini. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã, Rádios Panorama FM em Itacoatiara, FM Nova Beruri em Beruri, Alternativa em Alvarães, Boiúna em Boa Vista do Ramos, Nova FM Nova Olinda do Norte, Rio Madeira em Manicoré, Palmeira FM Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Anamã FM em Anamã, Maran FM em Maraã, Caboclo FM Altazes, Urucará FM em Urucará, Comunitária em Urucurituba, Açaí FM em Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM em Novo Aripuanã e Metropolitana Mix em Manacapuru. Manaus tem tempo instável e a temperatura é de 24 graus. O Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental, na tarde de ontem realizou detenção de 2 homens por não apresentarem autorização para o transporte de produtos químicos perigosos. A ação aconteceu no Porto da Manaus Moderna. A equipe realizou abordagem no caminhão baú de placas OAA 5757, que estava parado no porto. Na ocasião, 2 homens efetuavam o descarregamento de 85 baldes contendo 40 litros cada de hidróxido de sódio e ácido clorídrico, totalizando 3.400 litros dos produtos. Ao serem questionados sobre a carga, informaram que todo o material seria transportado para o município de Quari. A defesa do modelo Zona Franca de Manaus no Congresso Nacional, especialmente com os desafios trazidos pela pandemia, ganhou reforço ontem com a divulgação da Agenda Legislativa da Indústria do Amazonas 2020 no site da FIAM. A publicação, construída pela Federação das Indústrias do Estado e Centro da Indústria, é um canal de diálogo essencial no segmento industrial com o Congresso Nacional, principalmente com os nossos representantes no Legislativo, assinala o presidente da FIAM, Antônio Silva. Como forma de minimizar os impactos ocasionados pela pandemia da Covid-19 nas empresas incentivadas à Zona Franca de Manaus, a Superintendência da Zona Franca informa que foi prorrogado até o dia 31 de julho o bloqueio automático do pedido de licenciamento de importação às empresas que deixarem de apresentar, devido a eventuais dificuldades causadas pelo coronavírus, os dados socioeconômicos ao sistema de indicadores da SUFRAMA. O IBGE está realizando a coleta por telefone do PNAD Covid-19 numa versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em parceria com o Ministério da Saúde. No Amazonas, a pesquisa está sendo feita em 56 dos 62 municípios e os coordenadores, supervisores e agentes de pesquisa pedem que a população colabore doando um pouco do seu tempo, aproximadamente 10 minutos, para atender e responder ao IBGE. Feirante da ADS doará 100 kits de mel de abelha para profissionais da saúde. O apicultor Francisco Gilmar, que é um nome de referência na criação de abelhas e na produção de mel de qualidade no Amazonas, vai doar mais de R$3.000 em produtos naturais para os profissionais da linha de frente do combate ao novo coronavírus. A ação será realizada na próxima terça-feira, dia 26, a partir das 15 horas, no Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz, unidade de referência no tratamento de pacientes com Covid-19 na zona norte de Manaus. Em seguida, serão entregues os kits destinados aos profissionais da saúde que estão trabalhando no Hospital de Combate à Covid-19 Newton Lins, na zona Centro-Sul. Serão entregues 100 kits com os seguintes produtos: composto de mel, copaíba, extrato de própolis e óleo de eucalipto, além do mel de abelha puro e sachês do composto. Francisco Gilmar é o dono da empresa Feira do Mel Flor do Amazonas, que atua nas feiras da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS.
Sâmia Leite, filha do apicultor, disse que essa foi a forma que a empresa encontrou para agradecer aos profissionais que estão na linha de frente e que lutam diariamente pela vida. Ela adianta que a empresa já se organiza para realizar mais 2 entregas com um total de 200 kits de mel para entidades carentes. 6h06 em Manaus. O governo do estado iniciou na tarde de ontem o acolhimento de 111 profissionais do Programa Federal Brasil Conta Comigo. Eles vão atuar em unidades da rede estadual de saúde no atendimento de pacientes com Covid-19. A primeira turma de 53 profissionais de saúde de várias especialidades se apresentou no auditório da Suzan e será destinada ao Hospital de Combate ao Covid-19 da Newton Lins. Na próxima semana, começa a integração dos demais contratados que vão atuar no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e na Maternidade Ana Braga. Wilson Lima acompanha a preparação de ala indígena no Hospital de Combate à Covid-19 na Newton Lins. O governador Wilson Lima esteve no Hospital de Combate à Covid-19 Newton Lins no dia de ontem para receber novos respiradores enviados pelo governo federal que vão possibilitar a abertura de uma ala exclusiva para pacientes indígenas. O apoio é resultado da articulação com a Secretaria Especial de Saúde Indígena CESAI, ligada ao Ministério da Saúde, que optou por usar uma estrutura já equipada pelo governo do estado para o atendimento aos povos tradicionais em Manaus. Com a chegada dos respiradores, o Hospital de Combate passa a disponibilizar 33 leitos clínicos e 15 de alta complexidade, sendo 10 de UTIs e 5 semi-intensivos para indígenas, aumentando para 143 o número de leitos oferecidos na unidade. O governador disse que esse é um momento de união entre os governos federal, estadual e os municípios para que possa atender, sobretudo, aos irmãos do interior. Há uma preocupação muito grande com relação aos indígenas e esse é um espaço que vem atender à necessidade desses povos. Wilson Lima anunciou que na próxima semana o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, virá a Manaus para alinhar as estratégias de funcionamento da ala indígena do hospital. Estarão aqui o general Pazuello juntamente com a sua equipe para acertar os detalhes para a inauguração dessa unidade. Aqui no Hospital Newton Lins nós estamos disponibilizando uma ala para a montagem desses leitos que a gente já começa a montar agora, né? Nesse fim de semana nosso pessoal já vai trabalhar aqui na questão da sinalização, da calibração desses respiradores e outras providências que são importantes para começar a funcionar. 6h08. O Amazonas registrou 1.671 casos novos nesta sexta-feira, totalizando 27.038 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Nesta edição do boletim, foram confirmados por exame laboratorial mais 49 óbitos pela doença, elevando para 1.669 o total de mortes. Um total de 36 óbitos ocorreram nas últimas 24 horas. Foram registrados 8 óbitos domiciliares, 55 sepultamentos e 2 cremações. Os casos negativos para a Covid-19 somam 31.408, sendo 21.885 em Manaus e 9.523 no interior do estado. O boletim aponta que 3.473 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 21.368 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. As obras de implantação do complexo viário Professora Isabel Vitória na Avenida Max Teixeira, em frente à entrada do Conjunto Manoa, na Zona Norte, estão com 52% de execução. Já no complexo viário Ministro Roberto Campos, na Constantino Neri, entre as ruas Pará e João Valério, os trabalhos no canteiro chegaram a 91% de conclusão. A Prefeitura afirmou ontem que ambas as obras avançam dentro do prazo com os cuidados necessários durante a pandemia da Covid-19.
O ministro Nefi Cordeiro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, considerou a prisão ilegal e mandou soltar o médico Mohamed Mustafa até o julgamento de habeas corpus no TRF1, Tribunal Federal da Primeira Região, que não tem data para ser realizado. Mustafa é apontado pelo Ministério Público Federal como chefe de esquema criminoso que desviou 104 milhões da saúde do Amazonas e já foi condenado em 11 ações penais que somam 119 anos de prisão por crimes de peculato e organização criminosa. Os Ministérios Público do Amazonas e Público do Trabalho, em conjunto com a Defensoria Pública do Estado, ajuizaram ação civil pública para que a Justiça do Trabalho em Itacoatiara determine à empresa Eneva S.A. a paralisação imediata e integral de toda a atividade na planta industrial no campo do Azulão, localizado entre os municípios de Silves e Itapiranga, região central do Amazonas, pelo período mínimo de 15 dias. A medida vem depois que a referida empresa, que explora gás natural na área, não atendeu à recomendação expedida pelos 2 órgãos ministeriais no dia 28 de abril para que tomasse providências mais efetivas para a proteção dos seus funcionários contra o coronavírus. A Justiça Federal no Amazonas determinou em caráter liminar que a Caixa Econômica Federal retome o expediente de 6 horas no horário de entre 8 e 14 horas e inicie o funcionamento das agências aos sábados. A medida tem o intuito de restabelecer o atendimento às pessoas que vão receber o auxílio emergencial durante a pandemia. Na decisão, a Justiça determina ainda que governo e município sejam acionados para prestar assistência. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado, Defensoria Pública da União, Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa e Ordem dos Advogados do Brasil. A Justiça Federal, no dia 30 de abril, e acolhida pela juíza federal Jaísa Frasch, da Primeira Vara Federal no Amazonas. O governador Wilson Lima decretou situação de emergência ambiental na região metropolitana de Manaus e nos municípios da região sul do Amazonas pelo prazo de 180 dias, visando intensificar o combate ao desmatamento ilegal, às queimadas não autorizadas e outros crimes correlatos. Ele também anunciou a adesão do Estado à ação de garantia da lei e da ordem na Amazônia Legal, determinada pelo governo federal no início do mês. Segundo o governador, com o decreto, o Estado antecipa o seu plano operativo de enfrentamento aos incêndios florestais que tendem a aumentar no período de estiagem. Dados da Secretaria de Meio Ambiente mostram um aumento de 18% no número de alertas de desmatamento em abril deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Após a veiculação de vídeo da reunião ministerial que teve a divulgação do registro em vídeo autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, ontem, em que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, além de outros assuntos, ataca os governadores de São Paulo, João Dória, do PSDB, e do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, além do prefeito de Manaus, Arthur Neto, do PSDB, o chefe do executivo em Manaus reagiu contra os xingamentos do presidente. Os insultos do presidente Bolsonaro, dirigidos a mim e a outros homens públicos, representam um verdadeiro striptease moral, feito por quem não tem a mais mínima condição de governar o Brasil, disse o prefeito de Manaus. Arthur Neto disse ainda que o presidente da República transformou a solenidade do ministério em uma conversa de malandros de esquina, quebra a liturgia do cargo, vulgariza a instituição que deveria saber honrar, exibe despreparo e me põe a questionar todos os presentes. Como um ministro pode, sem se desmoralizar, conviver com uma pessoa dessa baixa extração? Que tempos, que costumes! Nosso povo merece acatamento e não a submissão a uma liderança do submundo das rachadinhas e das milícias do submundo da ditadura e das torturas. Em sua fala, Bolsonaro cita as autoridades dos 3 estados de forma pejorativa. O que os caras querem é nossa hemorroida, nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, dentre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus. O bosta do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, do PSDB,
está agora abrindo covas coletivas, disse o presidente. Arthur Neto, em nota à imprensa, disse que o presidente da República, em seu criminoso boicote ao isolamento social, em seu desprezo aos indígenas, em seu apreço a garimpeiros que poluem os rios, sonegam impostos e invadem áreas indígenas, é claramente cúmplice de tantas mortes causadas pelo Covid-19. Trata-se de um ser despreparado, inculto e deseducado. O vídeo com as declarações em que cita os políticos foi apontado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, como prova de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Polícia. Os últimos acontecimentos da noite, madrugada e desse início de manhã, Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começando o nosso noticiário policial, Paulo, dizendo que 2 homens foram presos a noite passada, Paulo Guerra. Eles estavam cometendo vários assaltos na área da zona leste da cidade, principalmente ali na Avenida Grande Circular. Os bandidos estavam em um carro modelo Onix de cor branca, foram perseguidos pelos policiais da Força Tática e foram presos na ação. A dupla tentou fugir em alta velocidade e, ao trocar tiros com a polícia, perdeu o controle do veículo, que colidiu com meio-fio. A via ficou completamente interditada a noite de ontem. Grande trabalho da Força Tática. Parabéns aos policiais da Força Tática. Enfrentando bandidos, eles atiraram na polícia, a polícia conseguiu prender esses bandidões, esses desgraçados aí que estavam assaltando, roubando na área da zona leste da cidade. Os desgraçados são tão ruins que teve troca de tiro, nenhum tiro pegou nele, rapaz, nem para pegar assim, né, assim na nuca, no meio da testa, mas não aconteceu não. E eles também bateram o carro e não ficaram feridos. Policiais da Força Tática prenderam esses bandidos que agora estão fora de circulação, graças à PM, graças à Secretaria de Segurança. O bandido dançarino foi preso por policiais da 7ª SICOM. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um bandido foi preso e quando chegou na delegacia começou a dançar hip hop. Rapaz, não me disseram, não foi divulgado qual foi o crime que ele cometeu, nem tampouco o nome dele, mas os vídeos estão aí viralizando na cidade do bandido dançarino, e dançava e se jogava no chão, fazia aquelas paradas lá de freestyle, aquela coisa toda. Essa dança aí que parece gente quando tá pegando caboclo, sabe, todo se quebrando, é assim que ele tava. Antigamente, o camarada pegava caboclo, hoje dança hip hop, freestyle, se esfregando, se jogando pelo chão. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, grande operação do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar na área da zona leste da cidade. Muitas motos, dezenas de motos foram apreendidas nessa grande operação. Paulo Guerra, motos com restrição de roubo, motos sem documento, motoqueiros sem habilitação, foram presos na zona leste de Manaus. Muitos deles ficaram sem seu cavalo do cão, sem sua moto. E se continuarem aqui nessa área da zona leste, zona norte, vão prender muito mais. A área também que os moradores estão pedindo socorro para uma ação como essas, ali na área do bairro de São Francisco, Aleixo, Petrópolis, motoqueiros assaltam todos os dias naquela área. Ali naquela área tá igual o bairro Grande Vitória, que é o recordista, é o campeão de assaltos por motoqueiros, principalmente para roubar celular. 2 homens foram presos na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eles são suspeitos de tráfico de drogas. Estavam vendendo bagulho. Após a denúncia, os policiais da 6ª SICOM informaram que chegaram lá ao local e prenderam suspeitos com várias porções de drogas. Durante a abordagem, um deles teria relatado à equipe da polícia que teria escondido mais entorpecentes, e a polícia já está investigando, e ontem já prendeu bandido e já apreendeu drogas. Grande trabalho da Polícia Militar na área da VL, da Zona Norte e aliás, VL é Zona Leste, a ZN que é a Zona Norte da cidade.
E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, é o apocalipse que se aproxima, é o fim dos tempos, está escrito na palavra sagrada, que quando tiver para acabar o mundo, vai ser pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão. E essa semana foi assim, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, conforme a radiodifusora informou durante a semana de que um filho matou o próprio pai e feriu a própria mãe, que continua internada em estado grave no pronto-socorro. 28 de agosto, o filho foi preso, o pai ele matou, a mãe ele deu uma facada e a irmã está à deriva aí em casa de parentes. E aconteceu de novo um crime entre família, irmão matou irmão no bairro Cidade de Deus, e tudo aconteceu assim. Caim e Abel dos tempos modernos. O maconheiro, bandido, ladrão, assassino e ex-presidiário. Esse lixo humano se chama Luan Oliveira Andrade, de 22 anos. É o Luan, aquele Luan de lá, né? Aquele vesgo, canta, te dei, só te dei, aquela parada toda. Mas esse daqui é ladrão, é bandido, é ex-presidiário, é maconheiro, é assassino. E graças a Deus, o Luan da Cidade de Deus já foi preso. Ele cometeu um bárbaro crime no dia de ontem, completamente drogado, alucinado. Ele entrara na casa do padrasto, na casa onde estava lá o seu irmão, entrou para roubar, entrou fazendo graça, entrou fazendo onda. Ao ser repreendido pelo irmão de apenas 17 anos de idade, ele armou-se com uma picareta e sem dó, sem piedade, em uma atitude cruel, ele pegou o irmão e deu-lhe várias picaretadas pelo corpo. Foram vários golpes que deixaram o corpo do irmão dele, de apenas 17 anos, completamente mutilado. As informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é que o rapaz que morreu que era querido por toda a comunidade, era estudante e se destacava com boas notas, não fazia nada mal a ninguém, nunca teve passagem pela polícia. A vítima que foi assassinado, infelizmente, por esse irmão desgraçado, é o Emerson Oliveira, de apenas 17 anos. Esse bandido, esse desgraçado já foi preso. Luan Oliveira Andrade, de 22 anos, é um soldado do capeta que já tinha sido preso, era ladrão, ninguém gostava dele, peão da mais alta periculosidade, matou o irmão e já foi preso graças ao grande trabalho da polícia. E tomara que o Luan apodreça na cadeia. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. É o número de exames que o Itamar mais gosta. Agora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a última informação, né? Em nível nacional. Alô, você que está aí na Caixa Econômica, atenção, tem muita gente ouvindo o Jornal da Manhã no celular, obrigado pela audiência. Paulo Guerra, a informação que está em todos os sites é que a famosa operária do amor, Rita Cadillac, pediu auxílio emergencial. Você aí da fila, olhe pro lado, rapaz, veio para trás, de repente você pode encontrar a veterana Rita Cadillac. Pellegrini. É contigo, Paulo Guerra. Pellegrini. Oi. O homem que foi jogado do carro não foi identificado ainda. Pois é, Paulo Guerra, empolgado aqui com a Rita Cadillac, eu ia esquecendo. Pois bem, Paulo Guerra, um homem foi jogado de um carro lá na comunidade Bairro Novo. Era por volta de 2 horas da manhã, onde esse corpo foi
foi encontrado já na madrugada de hoje, Paulo Guerra e ouvintes. O corpo, Paulo, ainda não foi identificado. Uma equipe do Departamento de Perícia Técnica Científica foi até o local do crime, bem como uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídio de Sequestros. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal. Trata-se de um homem moreno, aproximadamente 1,70 m, aproximadamente também entre 20 a 25 anos de idade, que ainda não foi identificado. O corpo já está no Instituto Médico Legal e passará por exame de necrópsia nas próximas horas. Paulo Guerra. Os números das loterias. Vamos começar com aqui na concurso 5.276. As dezenas sorteadas 14, 29, 39, 54 e 76. 14, 29, 39, 54 e 76. Prêmio acumulou. A quadra saiu para 47 apostadores, cada um vai receber R$7.939,74. O terno vai pagar para 3.051 apostadores R$183,92 e quem fez o duque foram 82.782, prêmio R$3,72. A Loto Fácil no concurso 1970 também não teve ganhador. E com 14 acertos foram 293 apostas, cada uma vai receber R$2.601,91. As dezenas da Loto Fácil no concurso 1970 foram estas: 03, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24 e 25. Repetindo os números: 03, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24, fechando o jogo 25. E finalmente a Lotomania concurso 2076, prêmio acumulado em R$10.200.000. Com 19 números foram 8 apostas, cada uma vai receber R$51.344,26. Com 18 números, 110 apostas, cada uma leva R$2.333,83. As dezenas do concurso 2076 da Lotomania foram essas: 03, 06, 10, 16, 25, 33, 34, 44, 51, 52, 53, 56, 67, 77, 81, 83, 87, 97, 99, fecha o jogo. 00. Últimas notícias. E já vamos voltar às ruas da cidade com informações do repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Fez contato com a nossa reportagem agora há pouco, o sargento R. Soares e o sargento Moraes. Paulo Guerra, que foi encontrado agora há pouco na Avenida Flamboyant, no Distrito Industrial 2. O homem, até o presente momento não identificado, foi executado. Paulo está com mãos e pés amarrados e foi executado nessa mesma via. A Polícia Militar está no local, o Departamento de Perícia Técnica Científica também, e o carro-tumba do Instituto Médico Legal é aguardado nesse momento. Corpo ainda no local, Avenida Flamboyant, Distrito Industrial 2, Paulo Guerra. Mais uma execução na área do Distrito Industrial, 6h38. Depois de passar boa parte do dia em queda, o dólar reverteu o movimento e fechou próximo da estabilidade. O dólar comercial terminou a sexta-feira vendido a R$5,57. O mercado de ações teve um dia de perdas. Depois de 2 dias seguidos de alta, o Ibovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou a sexta-feira aos 82.173 pontos, com queda de 1,03%. Além da realização de lucros, quando os investidores vendem ações para embolsarem os ganhos dos dias anteriores,
o Ibovespa foi afetado pelo mercado externo. O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York terminou o dia praticamente estável, com queda de 0,04%. A Caixa Econômica Federal anunciou que abrirá 901 agências neste sábado para atendimento aos beneficiários do lote mais recente da primeira parcela do auxílio emergencial, que recebem pela poupança social digital. Também poderão sacar os beneficiários do Bolsa Família, que já começaram a receber a segunda parcela do auxílio nesta semana. As unidades vão funcionar de 8 às 12 horas. E o auxílio emergencial poderá ter até a quinta parcela, mas com valores menores do que os R$600 atuais, informou ontem o presidente Jair Bolsonaro. O benefício poderá ficar entre R$300 e R$400 o auxílio emergencial. A perda de receita por causa do coronavírus levou alguns lojistas de aeroportos à justiça contra a Infraero para suspender os contratos temporariamente. Sem faturar há mais de 60 dias, as empresas não concordam com a proposta apresentada pela estatal que administra aeroportos como Congonhas e Santos Dumont, em São Paulo e Rio de Janeiro. Mesmo derrotadas em primeira instância, elas recorreram da decisão para tentar mudar a situação. Embora ainda muito distante do cenário pré-pandemia do novo coronavírus, as 3 grandes companhias aéreas do país vão operar em média 100 novos voos diários no mês de junho. Serão 15 novos voos diários na Latam, em média no próximo mês, além de 32 na Gol e 53 na Azul. Gol e Azul também retomarão as atividades no aeroporto de Congonhas, enquanto a Latam anunciou o retorno de voos internacionais. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou a prorrogação do prazo de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020, para a próxima quarta-feira, dia 27. Pelo calendário inicial, as datas limite para os estudantes se inscreverem terminaria ontem à noite. 6h41 em Manaus. Em função da pandemia do novo coronavírus e com o objetivo de evitar a propagação da doença, senadores protocolaram no Congresso Nacional proposta de emenda à Constituição para prorrogar os mandatos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos em 2016. Caso o texto seja aprovado, o pleito municipal será realizado simultaneamente com as eleições gerais em 2022. Com o coronavírus, o governo projeta rombo de 540 milhões em suas contas em 2020. Resultado, se confirmado, será o pior da série histórica, gerado por gastos com medidas contra o coronavírus. Déficit, porém, deve aumentar se o isolamento se estender além do mês de maio. A Argentina deixou de fazer nesta sexta-feira pagamentos de cerca de 500 milhões em cupons de bônus já atrasados, disseram credores a uma agência de classificação de risco, marcando o nono default soberano do país em meio a negociações de reestruturação com credores. A inadimplência em 3 títulos ocorreu no momento em que as negociações para dar nova cara a cerca de 65 bilhões de dólares em dívida externa se intensificaram, com o ministro da Economia, Martín Guzmán, dizendo que as negociações estavam em um curso positivo, apesar da distância importante até um acordo. As forças de coalizão lideradas pelos Estados Unidos e seus aliados curdos, chamadas Forças Democráticas da Síria, mataram nesta semana 2 líderes regionais do grupo extremista Estado Islâmico durante um ataque no leste da Síria, anunciou o Comando Central Americano. Ahmad Isa Ismail Azawi e Ahmad Abded Mohamed Hassan foram mortos em um ataque conjunto em 17 de maio em uma área ocupada perto de El, na província de Deir el-Zor, segundo o comunicado da entidade americana. As cerimônias religiosas na França, proibidas devido à pandemia do novo coronavírus, podem ser realizadas a partir desse sábado, de acordo com um decreto publicado pelo governo. A liberação está condicionada ao cumprimento de regras sanitárias, como o controle do número de fiéis e o uso de máscara no interior dos templos. Uma
Pesquisa científica publicada na renomada revista The Lancet, com 96 mil pacientes, aponta que a hidroxicloroquina e a cloroquina não apresentam benefícios no tratamento da Covid-19. Os resultados divulgados ontem mostram que também não há melhora na recuperação dos infectados, mas existe um risco maior de morte e piora cardíaca durante a hospitalização pela SARS-CoV-2. E um estudo publicado hoje pelo The New England Medicine afirma que o medicamento antiviral experimental Remdesivir melhora o tempo de recuperação de pacientes de Covid-19 hospitalizados e com infecção do trato respiratório inferior. O estudo, patrocinado pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, envolveu 1.063 pacientes em 10 países durante um período de 58 países que consentiram em participar dos testes recebendo o medicamento ou um placebo. Os resultados apontam que entre os que se recuperaram, aqueles que tomaram Remdesivir o fizeram em um prazo médio de 11 dias, comparados com os 15 dias necessários para os que receberam placebo. Os pacientes foram acompanhados diariamente durante o tratamento, usando uma escala com 8 pontos que variava da recuperação total até a morte. Foram considerados recuperados aqueles que tiveram alta hospitalar ou foram avaliados pelos médicos como estando em condições físicas de deixar o hospital. O Brasil registrou 1.001 mortes, chegando ao total de 21.048. O resultado representou um aumento de 4,9% em relação ao dia anterior, quando foram contabilizados 20.047 falecimentos por Covid-19. Os números foram divulgados no balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem. A letalidade, número de mortes por casos confirmados, ficou em 6,4%. Já a letalidade, número de mortes pela população, foi de 10%. O país ultrapassa a Rússia e se torna o segundo do mundo com mais casos de Covid-19. Tem que vender essa porra logo, diz Paulo Guedes sobre o Banco do Brasil em reunião ministerial. Ministro da Economia critica a dificuldade para definir políticas à instituição que tem capital misto. Banco é caso pronto de privatização, declara Guedes. As autoridades da China informaram neste sábado que não registraram novos casos de contágio por coronavírus pela primeira vez desde o país começar a publicar dados sobre a epidemia em janeiro. A doença apareceu no final de 2019 em Wuhan, no centro da China, mas os casos diminuíram drasticamente desde o pico de meados de fevereiro e o país parece ter controlado a Covid-19. 6:47 em Manaus. A queda de um Airbus A320 nesta sexta-feira em uma área residencial de Karachi, no sul do Paquistão, deixou 97 mortos e apenas 2 sobreviventes, de acordo com um novo balanço divulgado pelas autoridades neste sábado. Todos os passageiros e tripulantes da aeronave estão incluídos nesse novo balanço, emitido após a conclusão das operações de resgate na manhã de hoje, informou o Ministério da Saúde na província de Sindh, cuja capital é Karachi. Bolsonaro abusou dos palavrões. Com muitos palavrões, o presidente Jair Bolsonaro ameaçou em reunião ministerial do dia 22 de abril, cujo vídeo foi divulgado ontem, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de demissão, caso não houvesse uma troca no comando da Polícia Federal no Rio. O vídeo comprova as acusações do ex-juiz da Lava Jato, que acusa o chefe do executivo de tentar interferir em investigações da Polícia Federal para beneficiar familiares. O ex-ministro Sérgio Moro afirmou em redes sociais que a verdade foi dita, exposta em vídeo. Quanto a outros temas exibidos no vídeo, cada um pode fazer a sua avaliação, escreveu Moro. Seguindo a linha do presidente, ministro da Economia também não aliviou nos palavrões. O governo federal publicou em edição extra no Diário Oficial da União a portaria que restringe a entrada de estrangeiros no Brasil por 30 dias em decorrência da pandemia do novo coronavírus.
A entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade fica proibida por rodovias ou outros meios terrestres, por via aérea ou por transporte aquaviário. O prazo de 30 dias poderá ser prorrogado por recomendação técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que foi a entidade que recomendou a restrição. Pelo ato, a restrição não se aplica a brasileiros natos ou naturalizados, imigrantes que tenham residência permanente no Brasil, profissionais estrangeiros em missão que estejam a serviço de organismos internacionais, passageiros em trânsito internacional, desde que não saiam da área internacional do aeroporto e que o país de destino admita o seu ingresso, funcionários estrangeiros acreditados junto ao governo brasileiro, além de estrangeiros que sejam cônjuges, companheiros, filhos, pais ou curadores de brasileiros que tenham ingresso autorizado pelo governo brasileiro ou sejam portadores do Registro Nacional Migratório. A proibição, entretanto, não atinge atividades como ações humanitárias, transfronteiriças e o transporte e desembarque de cargas, entre outras atividades. Destaques de capa dos principais jornais do país neste sábado. A Folha de São Paulo. Vídeo registra insultos, ameaças e intervenção de Bolsonaro na Polícia Federal. O Jornal Extra no Rio de Janeiro. Baixaria acima de tudo, pancada para cima de todos. O 0 Hora de Porto Alegre, em vídeo, Bolsonaro se queixa de falta de informações da PF. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Um dia de vídeo, rato e ataque a Brasília. Correio do Povo. Celso de Mello libera na íntegra vídeo de reunião ministerial. As edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Indústria foca agora no pós-pandemia. Diário do Amazonas. Órgãos acionam justiça contra a Eneva. A crítica. Novo Airão. Vida no lockdown. Participaram desta edição reportagens J. Rai e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina. Apresentação Paulo Guerra.